andar por cima de umas madeiras que tinha lá, uma cerca de madeira, por causa dos animais, né, perigosos que eu falei que tinha lá muita cobra. E numa dessas idas para a escola, eles viram uma luz estranha que começou a sair do mato e veio em direção a eles. Quando o cara falou isso, eu olhei para minha mulher e falei, ele tá falando do que eu tô pensando? Daí ele olhou para nós e falou, sim, eu vi um disco voador. E fizemos as análises com um professor aqui da Unicentro que é especializado em radioatividade. Ele é um físico que trabalha nessa área de radioatividade, de urânio. Inclusive, eles têm urânio no laboratório lá. E eles fizeram os testes com as amostras que eu trouxe de lá, eu e minha esposa. E eles detectaram que a radiação é normal, que não tinha nada de anormal. Então, assim, você percebe que a divulgação ela é importante nesse sentido. E em nenhum desses casos a mídia se interessou de divulgar de forma nacional alguma coisa assim. São fotografados vários objetos. A olho nu pode ser um avião. Ela teve um contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz ufólogos, pesquisadores, professores, mestres e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, de Jaboticabal, Gustavo Cornaccione, o nosso escritor de Jaboticabal. Como estás? Eu estou bem. Começando um novo ano aí, cheio de planos, cheio de sonhos e pronto para me decepcionar no fim. Qual é a meta desse ano, meu caro Gustavo Cornaccione? A meta, nós vamos manter a meta aberta. Aí quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. E lá, de Taubaté, Eduardo Oliveira, o nosso físico de Taubaté. Como estás? Começando mais um ano sem planos, sem expectativas, não me lembro agora o que o Guto falou, mas sem nada e com a certeza de que mesmo assim eu vou me decepcionar. Em fevereiro eu já devo estar decepcionado. Mais uma decepção no paraíso? Mais uma decepção no paraíso, com certeza. Tanto que tá lá eu coloquei, né, na rede social lá, Messenger of Deception por causa disso. Depois daquele episódio que a gente fez do Valer. Esse podcast aqui, ele serve muito bem pra elevar a moral de todo mundo, né? Sim. Fica todo mundo com a autoestima lá em cima depois. Tem apoiador nosso que já pegou esse feeling aí esses dias, que deu até dó. O cara falou, não, porque até viver é ruim, né? Eu falei, meu Deus. Nossa senhora. Eu falei, meu Deus, os caras estão levando muito ao pé da letra o que a gente fala, gente. Aí o pessoal tem que começar a ouvir o Café com Deus Pai junto, né? Vamos colocar o link do Café com Deus Pai aqui embaixo. Você ouviu a gente, você clica ali e ouve lá depois pra se recuperar. Eu não ouço esse podcast muito famoso aí porque eu não gosto de café. De café. Tá? Olha, eu ia fazer uma piada, mas eu acho melhor não. Chega. Posso chamar o nosso convidado? Posso? É verdade. Vocês esqueceram do convidado. Não esqueci. A gente tem que marcar com o fulano, hein? Ó, fulano não, a gente precisa gravar com o fulano. Não, isso aqui, fulano não, tá confirmado o fulano hoje, ó. Fulano hoje, né? Nossa, mas é que também no último episódio aí que teve com o Flávio Brandão, o Vinícius chamou 3 Flávio antes dele, né? Mas... Estamos aqui com Flávio Fernandes, Flávio Nunes, Flávio Bolsonaro, não, Flávio, sabe? Esse é o Flávio Brandão. Mas esse, apesar que, ó, na boa, é convidado.
Mas já participou aqui mais do que muitos dos nossos parceiros de podcast aí, hein, cara. Não, esse convidado é dono aqui, é dono. É dono, é patrão. Lá de Guarapuava, Carlos Alberto Machado, grande mestre de Curitiba. De Curitiba não, do Paraná. Como está, professor? Como está, meu caro professor mestre? Que saudade de ter o senhor com a gente aqui. Olá, como vão vocês? Você não errou, não. Eu sou de Curitiba, né? Eu tô morando em Guarapuava, mas sou de Curitiba. Nasci lá. Verdade. É muito bom quando a gente acerta sem querer, né? E eu tenho vontade de voltar. Eu tô quase me aposentando aí, tô quase voltando pra lá. Quem sabe? Aproveitando esse engano que no fim estava certo sobre Guarapuava, Curitiba, queria tirar uma dúvida, justamente já que estamos com um curitibano no ar. O pessoal fala que curitibano não fala com gente estranha, mas ele tá aqui conversando numa boa com a gente. Eu não entendi. E é a quarta vez já que ele vem Pela quarta vez. É que tem exceções à regra. Aí, ó, tá vendo? Tá. Olha aí, tá vendo? Se curitibano não conversasse com gente estranha, o nosso grupo de apoiadores não tava lotado de curitibano, cara. Ali o nosso grupo de apoiadores é a Embaixada de Curitiba, mano. A fama do Curitibano Embaixada da curiosa, República de Curitiba. O pessoal faz muita brincadeira com a gente, né? Tem aquela história de que... Como é que é? É uma outra fama famosa de curitibano que fala que não existe lugar mais frio que Curitiba. Tem sim, Guarapuava. Justo. Cara, Guarapuava, o professor foi pra Guarapuava pra caçar tornado, velho. 2025 teve tornado em Guarapuava. É mole um negócio desse, cara. Pois é. A gente pegou a borda do tornado aqui, mas matou um, né? Nossa, cara. dele. Nossa. Aquela cidade próxima daqui que foi mais afetada, né? Que deu 90% de tragédia, né? Foi aí na sua região, professor? Eu não sabia. Foi próximo. Não foi aqui, não foi na nossa cidade, mas foi próximo de Guarapuava. Caramba. O nome da cidade Rio Bonito do Iguaçu é o nome da cidade. Isso, Rio Bonito. Próximo de Guarapuava. Isso, Rio Bonito do Iguaçu. Caramba. Exatamente. Exato, eu acho que quando o tornado passou, foi quando a gente participou da live do Brasil Fotalk com o Clayton lá. E a gente chegou a comentar sobre isso aí. E eu lembro que eu vi nas matérias que tinha passado, né, na borda de Guarapuava. Até cheguei a mandar mensagem pro professor, né, no grupo do CIPEX, perguntando se estava tudo bem. E, cara, foi negócio tenso. Cada vez mais, né, cara? Cada vez mais o Brasil vai ganhando aí um tornado por ano. Esse ano, o ano de 2025, acho que foram uns 2, 3 que tiveram, né? Aqui em São Paulo teve também. Enfim, foi uma situação 2025 ano, porque pro clima o negócio ficou meio estranho. Mas queremos desejar a vocês um feliz ano novo pra você que tá chegando com a gente em mais um aninho aqui com o Contato Podcast. A gente tá te desejando esse feliz ano novo, então comece o ano com a gente muito bem. Obviamente esse episódio não está sendo gravado em 2026, mas já desejamos aqui um feliz ano novo pra você. Viajamos no tempo, é isso aí, muito bem. E trouxemos para começar o ano bem o professor Carlos Alberto Machado para resenha. Vamos falar de chupacabra? Não sei. Vamos falar de mutilações? Não sei. Do que a gente vai falar? Do que a gente vai falar, Guto? Eu não sei. Não sabe. Eduardo? Não sei. Não sabe. Então, tenho ideias, mas não saber, não... Tem coisa melhor. Vamos fazer uma resenha com o Carlos Alberto Machado, gente. É isso. A gente vai trocar ideia, entendeu? Vamos trocar ideia aqui com o homem. Deixa eu dar uma animada aqui então, porque vocês só deram desanimada no começo aí. Né? Não, é o Guto, professor. É o Guto. Baixaram aí o ânimo de todo mundo. Não, eu falei que eu vou me decepcionar no fim do ano. Que vem. Tá. Não, falei que eu tô cheio de planos, cheio de gás, cheio de sonhos, mas a decepção é só no fim do ano que vem. Mas peraí, agora eu quero ver o que o professor vai fazer pra animar, porque agora eu tô curioso. Manda. Não, eu só ia comentar que eu também pensei que eu ia conseguir uma folga pra fazer o meu pós-doutorado, por exemplo, né, que eu
tô batalhando para esse ano agora, 2026, né? Uhum. E eu consegui uma vaga lá na Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, mas eu não consegui folga para fazer o pós-doutorado. Então é para animar assim que nem vocês, entendeu? Ah! Muito bom. Muito bom. Aí, ó. Não, mas, É isso a nós, professor. Juntos. Essa é a live e o contato. Não, mas eu tenho uma outra estratégia que eu tenho uma outra licença que eu posso tirar e eu vou pedir ela próximo ano. E de qualquer forma eu vou fazer o meu pós-doutorado, senão eu vou desistir. Eu só não consegui essa licença da forma como eu imaginava, né? Infelizmente. Inclusive foi hoje o resultado, foi hoje de manhã. Foi indeferido. Foram, acho que 14 votos a 7. 7 a favor e 14 contra. Foi... Tem que aceitar para fazer o pós-doutorado, é isso? A gente, quando você é funcionário público, né, que é o meu caso, você tem que solicitar, não para fazer o pós-doutorado, você solicita para folga. Uma folga. Entendi. Que você tira uma licença, que você tem direito, né? Quer dizer, eu achei que tinha, né? E você solicita essa licença e, no meu caso, eu solicitei 6 meses, pode solicitar 1 ano também. E pode ser prorrogado. E daí o Estado te paga o salário e você não vai trabalhar, você vai estudar. Você vai fazer o seu pós-doutorado, no caso. Legal. Isso vale para mestrado, vale para doutorado e vale para pós-doutorado. Como eu nunca fiz meu mestrado e meu doutorado pelo Estado, eu sempre fiz por fora, fiz particular, né, por minha conta. Quando eu entrei no Estado, eu já estava com os 2. Então eu achei que eu tinha direito de fazer o pós-doutorado. Só que eles têm uma burocracia muito grande, sabe? E eles fazem exigências muito complicadas. Mas não vou entrar nesse mérito, porque isso aí são problemas administrativos lá da minha universidade, não tem nada a ver. Mas, de qualquer forma, o importante é que eu consegui o apoio da outra universidade para me fazer o projeto, e o projeto vai ser executado, com certeza, ano que vem, espero. Né? Maravilha. Sobre o que é o projeto, professor? Então, ele foge da linha de ufologia, mas ele está um pouco na linha de mistério. Vocês já ouviram falar, mas acho que o pessoal aqui não conhece. Eu tenho feito um estudo o ano que passou, né? Na verdade, os 3 anos que passaram, eu e minha esposa, a gente pesquisou para um documentário chamado Lutcher, Segredos Desvelados. E é uma fábrica de papel que tinha aqui no Paraná, que já não existe mais, ela só durou 3 anos, na década de 60. E é uma história bem curiosa que eu achei que valia a pena investigar. Nós fizemos um documentário, tem 1h20. Foi exibido já em alguns lugares, logo eu vou liberar ele no YouTube, eu vou avisar todo mundo aí. Faz poucos meses, né? Foi pouco tempo atrás que foi exibido. Eu fiz a estreia dele em Foz do Jordão, que é uma cidadezinha que se chamava Segredo antigamente. Olha o nome da cidade. E eu fiquei até triste que mudaram o nome da cidade em 97. Eles emanciparam ela e aproveitaram para mudar para Foz do Jordão. O nome dela era mais simpático, se chamava Segredo antes, né? E pelo que eu sei, muito melhor a população do local também gostava do nome. Até hoje não tá claro por que mudaram o nome, mas enfim. Quem nascia em segredo era o quê? Era Segrediano. Segrediano. Cara, veio uma piada muito sem vergonha na minha cabeça. Veio 80 piadas na minha cabeça. Na cabeça de todo mundo, né? Quem nascia em segredo. Tem uma cidade chamada Segredo, se vocês quiserem brincar, lá no Rio Grande do Sul. Próxima vez a gente faz sobre ela. A gente vai ter que achar chamar ele de bastardo, será que é um problema? Mas, professor, pode trazer até processo. Mas, professor, já entrando no episódio, assim, no nosso bate-papo, como você mesmo comentou, né? A gente aqui até sabe um pouco sobre a história desse tema do seu documentário e desse projeto de pesquisa, mas o que você pode contar para os nossos ouvintes sobre o que motivou vocês a ir atrás dessa história? É curioso, porque o Paraná naquela época, 59, 60, 61, era mato ali naquela região, era floresta mesmo, né? Até o jornal que saiu na época chamava de Selva Paranaense, e tinha muita cobra, muito animal selvagem, e era fechado mesmo, só tinha índios lá, para você ter uma ideia, e poucos fazendeiros. Aí um norte-americano chamado Frederick Lutcher Brown Wells, eu consegui lembrar o nome inteiro dele, ele esteve aqui no Brasil, fez umas pesquisas na região e chegou à conclusão que valia a pena fazer uma fábrica de papel naquele ponto do Paraná.
Fica daqui de Guarapava dá mais 1h30, mais ou menos. De Curitiba, que é a capital, daria 5h30 de distância de viagem de carro. E ele resolveu montar lá, isso hoje, né? Porque naquela época as estradas eram de terra, então era bem mais demorada, né? E ele resolveu montar essa fábrica lá. Só que antes de fazer a fábrica, ele decidiu fazer uma cidade em volta. E a cidade tinha tudo que você imaginasse. Cinema, supermercado. E um detalhe, o supermercado na década de 60, aqui no Brasil, era tipo vendas, né? Com sacos que você servia em quilo. E ele fez um supermercado com gôndolas, como os de hoje. Isso na década de 60. Então no Brasil devia ser o único, talvez, ou pelo menos aqui no sul do Brasil, né? E ele não cobrava os ingressos de cinema. O cinema era gratuito. Ele não cobrava luz, ele não cobrava água, não cobrava telefone, não cobrava imposto de quem morava lá. Ele tinha 3.000 funcionários, para vocês terem uma ideia, todos com casa, que recebiam dele. E eles tinham um tratamento d'água, que ele fez uma usina lá de tratamento, e fez uma usina de energia elétrica também, para fazer luz lá para a região. Então ele tinha condições de criar essas coisas e não precisar cobrar dos moradores, né? E a fábrica era movida a vapor na época, para vocês terem uma ideia, né, da grandiosidade e da curiosidade do negócio. Mas assim, o negócio cresceu de um jeito tão rápido e espantou muita gente, assustou muita gente, que até hoje é uma polêmica, né? Eu cheguei a criar um grupo no Facebook com o mesmo título, né, Lutcher Segredos Desvelados, onde já tem mais de 500 pessoas envolvidas com essa história de alguma forma. Ou são pessoas que viveram lá e ainda estão vivas, porque tem muita gente ainda que vive, que lembra do local e das histórias, né, que conheceu o Lutcher, inclusive, chegou a ver ele, porque eram crianças na época. Alguns são filhos dessas pessoas que já faleceram e outros são netos, e todos guardam com um certo carinho assim várias histórias envolvendo a região. Tem inclusive um senhor chamado Zenóbio Quadros, que mora em Joinville, Santa Catarina. Ele foi para lá depois, ele era de Curitiba, foi morar na Lutcher contra a vontade dele. Ele conta essa história toda, ele faz uma espécie de um livro em capítulos e ele libera pelo Facebook também. Para quem tiver interesse, ele libera em capítulos, a gente vai lendo. Dá um livro mais ou menos de quase 100 páginas, muito interessante, tem 60 e poucos capítulos. Aí ele vai contando tudo sobre essa fábrica, essas histórias que envolvem o pessoal que morava lá. Inclusive ele trabalhou no departamento pessoal, então ele sabe muita coisa. Mas ele briga com muita gente, e eu entendo o ponto de vista dele, porque tem muita gente da época que teima com ele, que viram coisas esquisitas lá, tipo túneis por baixo da terra, exploração de minério. Inclusive chegou o fechamento da fábrica chegou a ser relacionado com essa exploração de minério, que seria o urânio, e que o urânio estava sendo roubado do Brasil, porque o Lutcher tinha um aeroporto também. O aeroporto era clandestino. Existiam 10 aeroportos clandestinos naquela época no Brasil. Isso eu consegui um documento da aeronáutica da época, que era considerado secreto, que eles investigavam esses aeroportos. Hoje está liberado. E no documento tem esses 10 aeroportos, um deles era o da Lutcher. E eles usavam esses aviões para carregar o tal do urânio em caixas. Eu encontrei a pessoa que construía as caixas, eu encontrei testemunhas que viram os túneis, ou essas caixas sendo carregadas para o avião, mas ninguém conseguiu nunca ver o que tinha dentro das caixas. Isso é o grande mistério dessa história toda. Com relação ao urânio, eu fiz uma análise de material da região ao redor da fábrica, porque eles não permitem que ninguém entre lá até hoje. Hoje não é mais desse grupo dos filhos do Lutcher, porque ele morreu novo, deixou a fábrica com os filhos, que acabaram vendendo para a Trombini, que é uma empresa bem conhecida hoje no Brasil. E a Trombini que cuida lá da usina. Eles abandonaram a fábrica, a vila foi desmontada, não tem mais nada. Hoje acabou, a história não é mais a mesma. E os funcionários, tem 6 funcionários que trabalham lá, que cuidam apenas dessa parte da usina e tentam impedir as pessoas de entrarem lá, porque o pessoal é muito curioso e sempre estão tentando, né, burlar a segurança lá.
E o local, como ele foi reflorestado, né, como eles desmontaram as casas e cresceu o mato de novo, então as cobras voltaram, os animais voltaram, então é um lugar perigoso para você ficar se aventurando, né? Tem que ter certa experiência com o mato para poder se atrever a fazer isso. Então as pessoas se dividem, né, entre as histórias fantásticas que o lugar trouxe naquele período com relação a isso e as pessoas que não aceitam esse tipo de história, que nunca viram nada e que não admitem, né, a existência desse mistério. Mas o fato de existir esse mistério foi que me atraiu, eu e minha esposa, né, a gente ficou curioso e resolveu levantar a história toda do local. Então eu tive uma sorte danada que eu encontrei o filho do construtor que fez a cidade e que fez a fábrica. E ele participou da construção, porque na época ele tinha 16 anos e eles trabalhavam com essa idade já naquele período. Então ele participou da construção junto com a empresa do pai. Então eu dei uma sorte danada que o pai dele gostava de fotografias. E só o pai dele deve ter fotografado pelo menos umas 300 fotos de todo o processo de criação da fábrica e das vilas. Então eu consegui muita fotografia da criação do local com ele. Tanto que eu tenho a intenção de fazer um livro, além desse meu pós-doutorado, né? Eu quero contar essa história e deixar registrada, porque até hoje ela não foi publicada, né, da forma adequada. É uma história muito bacana, muito interessante, que vale a pena ser registrada e ficar na história mesmo, né? O pessoal tá acostumado a ver o professor caçar chupa-cabra, ir atrás de problema, né? Essa é uma história de história mesmo, né? De nada de medo. O foco não é o sobrenatural. O foco não é o sobrenatural, é a história mesmo. O foco não é, mas eu deixei no programa de vocês a parte que tem a ver, entendeu? Vou tocar num assunto agora que até então eu não tinha tocado, porque eu sempre estava falando em locais mais apropriados para falar só sobre a fábrica. Agora eu vou falar para vocês o seguinte. Numa das testemunhas que eu estava entrevistando, ele começou... A gente estava conversando, ele já faleceu, inclusive. Ele morreu ano passado. Ele era irmão de um amigo, de um conhecido meu, aqui de Guarapuava, que se envolveu nessa história também, quando eles eram crianças. E ele estava me contando tudo lá e tal, contando as histórias, né, como eu estava falando para vocês. E daí, de repente, a gente perguntou pra ele, mas tem alguma coisa interessante que o senhor viu lá e tal? Mas assim, perguntei desse jeito, não toquei nenhum outro assunto, não fiz nada, não fiquei atiçando nada. Aí ele começou a falar, tem sim, uma vez a gente tava indo pra escola, ele criança, né, tava indo pra escola, eles tinham, pra chegar na escola, eles tinham que subir um morro, andar por cima de umas madeiras que tinha lá, uma cerca de madeira, por causa dos animais, né, perigosos que eu falei que tinha lá muita cobra. E numa dessas idas para a escola, eles viram uma luz estranha que começou a sair do mato e veio em direção a eles. Quando o cara falou isso, eu olhei para minha mulher e falei, ele tá falando do que eu tô pensando? Daí ele olhou para nós e falou, sim, eu vi um disco voador. Aí a gente descobriu que tinha pelo menos uma testemunha que tinha visto um objeto voador não identificado lá dentro, né, do espaço da Lutcher. Só que não ficou só nisso, sabe? Aí a gente começou a encontrar mais coisas. Depois a gente encontrou um casal, onde o marido dela trabalhou lá na empresa também, só que não na mesma época do Lutcher, não na década de 60. Ele trabalhou em 86, acho que foi na época que a Copel tinha ficado com a fábrica por um tempo. Eles fizeram uma reforma, a Copel é uma empresa de energia elétrica aqui do Paraná. E por causa da usina, eles também se interessaram pelo local. Eles estavam montando uma usina gigantesca lá, que existe hoje, se chama Nembraga, acho que é a usina Nembraga, se não me falha a memória, que era para ser usina segredo, mudaram o nome também. Esse cidadão, ele era uma espécie de um vigia lá na Lutcher, ele disse que numa noite ele viu um objeto pousado no pátio da Lutcher. Veja, nós estamos falando de um contato imediato de segundo grau agora, né? Não mais de observação de luz como foi o primeiro caso. O cara viu um objeto pousado lá no pátio da fábrica, e viu aquela luz forte e disse que quando ele foi em direção para olhar melhor, o objeto subiu e foi embora. Ele não chegou a ver mais nada. Não chegou a ver criaturas, nada disso. Só o objeto pousado subindo. Depois, a coisa não para aí. Aí eu fui atrás de material sobre a fábrica, né, investigando e tal. Eu encontrei uma senhora que tinha uns filmes
fotografias também, ela me arrumou muita fotografia bacana, fotografias sociais, né, momentos sociais dentro da fábrica, incluindo festas, encontros, piquenique, churrasco, coisas assim. Então, assim, eu consegui um material bem interessante, mais de 500 fotos no total, né? E daí, entre o material que ela me arrumou, tinha alguns filmes em Super 8, que era do pai dela. E ela não sabia o que tinha nesses filmes. Então a gente mandou para Curitiba, para uma empresa que digitalizava os filmes, né? E daí a gente teve condições de ver o que tinha dentro. Então eu consegui usar alguns trechos para poder montar o meu documentário, que tinha a ver com a fábrica, né? E no meio disso tudo, o que eu encontro, que eu acho que nem ela sabe, e eu não tenho certeza também se é ou não, porque o filme é mudo, né? A gente não tem áudio. Parece um objeto com várias luzes, assim, uma fileira de luzes. Foi filmado por alguns segundos. Aquilo ali me chamou a atenção, eu pensei, meu Deus, né? Se for somar os 2 depoimentos que eu tenho mais essa filmagem, a coisa começa a crescer, né? E depois eu encontrei outra testemunha, que também nos deu entrevista, que esteve passeando dentro dos túneis, lá nessa história da Lúcia, que também afirmou ter visto, quando criança, uns objetos lá na região. Então, assim, se você for captar essas pessoas e mais o material que a gente conseguiu, dá para fazer aí um documentáriozinho pequeno, vamos dizer assim, né, sobre mistérios na Lúcia, envolvendo OVNIs. Igual os vídeos que o professor tava fazendo, né? O Caminhos do Insólito. A gente pensou em fazer mas a minha mulher ficou meio preocupada, porque ela falou, nossa, você tá fazendo um trabalho sóbrio, assim, né, pé no chão e tal, e daí agora vai fazer um falando de OVNIs, aí o pessoal pode desmerecer o nosso trabalho sério do documentário, né. E daí a gente ficou meio... Pode ser o corte do diretor, né, pra depois que sair o seu trabalho, pode vir esse aí depois. Eu falei pra ela que o ideal seria a gente dar um tempo, né? E Sim. Já que esse material tá na mão, e depois fazer alguma coisa assim nesse sentido, né? Uns 10 minutos de Caminhos do Insólito falando dos OVNIs na Lúcia. Uhum. Até porque tem outras histórias lá interessantes que apareceram. Ah, sim, eu esqueci. Aquele senhor que eu comentei com vocês lá, que mora em Joinville, ele resolveu também declarar a público, lá no Facebook dele, que ele também viu um objeto, ele viu 3 objetos de dia, na luz do dia, em cima da região da Lúcia também, em formato de disco, junto com a mulher dele, que hoje é a esposa dele, né? Não sei se na época parece que ela era a namorada dele. Os 2 também viram. Então tem mais esse depoimento dele também, que infelizmente eu não tenho como pegar em vídeo, porque ele teve um derrame e ele não gosta de falar pessoalmente, ele só escreve. Mas ele escreve bem. Ele acabou narrando essa história, eu juntei com essas outras histórias que eu comentei agora. Então a gente tem bastante depoimento de pessoas que viram OVNIs naquela época, na década de 60, 70, né? E tem essa filmagem, que eu não tenho certeza se mas tudo leva a crer que seja. Mas essa parte aí, mais fora da casinha aí, mais insólita desses relatos, o senhor pretende colocar no trabalho de pós-doutorado também, mencionar de alguma forma ou não? Não, eu não tinha intenção, porque a academia é muito complicada, né, com essas coisas. A não ser que depende na verdade depende de como que eu vou colocar, né? Eu posso inserir, sim, porque como eu vou falar sobre narrativa, né? Eu vou fazer uma análise de discurso em cima das entrevistas que eu fiz. Eu até posso acrescentar lá que as pessoas tocaram nesse assunto. Mas assim, eu não posso dar uma atenção muito especial, porque daí foge da temática principal, né? Eu acho engraçado como que cai no colo, né, velho? Pô, cara, é incrível, porque eu não fui atrás disso. Eu não fui atrás. Eu não perguntei pra ninguém sobre isso. Eu tava focado na história da fábrica o tempo todo, eu e minha esposa, apesar que a gente gosta, né, do assunto. Não sei só pra quem acredita em atração magnética de pensamento, alguma coisa assim, né, talvez, mas a gente não tava em nenhum momento assim pensando nisso, a gente sempre tava focado no assunto da fábrica, na história da fábrica e fazendo perguntas relacionadas a isso, né? Tanto que eu falei para vocês, a filmagem eu encontrei por acaso no meio das outras, foi um susto que eu levei também. Os depoimentos todos foram surgindo assim de forma espontânea, a gente não procurou, né? Eles foram surgindo
E as pessoas fizeram questão de vir nos contar isso como se fosse para elas assim a coisa mais normal do mundo, né? Vocês já viram o Poderoso Chefão, o terceiro filme, o último? Eu não vou passar vergonha. Eu não vou passar vergonha aqui de novo, não. Eu vou ficar quieto. Eu também. No terceiro filme, assim, é o Michael Corleone já lá no fim da vida dele, né? Ele tá, desde o primeiro filme, tentando tornar os negócios da família Corleone legítima, né? E no terceiro ele tá quase conseguindo, só que aí, né, os laços dele da vida inteira com a máfia frustram esses planos dele, e ele tem uma cena que essa eu nunca esqueço. Ele fala assim: quando eu estava quase saindo, eles me puxaram de volta. É meio isso, o professor tá lá indo fazer um documentário sobre um outro assunto e viu, vi um disco voador também. Não dá, às vezes não dá pra escapar. Eu acredito que se eu fizer os 10 minutos aí, ou se eu tocar no assunto no livro, né? No livro eu pensei em fazer um capítulo falando sobre isso. Aí sim, eu acredito que vai aparecer outros depoimentos de outras pessoas que daí sim, elas vão ler. Eu também vi e vou contar pra ele, entende? Ou também fotografei e vou mostrar. Enfim, eu acho que daí aparece, sabe? Mas esses todos que eu comentei foram espontâneos, né? Foram naturais. Isso que eu achei mais interessante. Uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante, professor, não sei se até, vamos dizer, para nós três, para nós quatro aqui trocando ideia, às vezes a gente até faz a brincadeira aqui e tal, mas a gente vem ouvindo falar bastante da palavra sincronicidade. Constantemente a gente tá contando uma história, e aí coisas acontecem que a gente fala, olha, sincronicidade, né? A gente usa meio que de meme do podcast, porque várias histórias do meio ufológico acontecem dessa maneira, e essa sua história casa muito com essa questão de sincronicidade. Pô, não tava pesquisando, eu não tava querendo achar nada, eu fiz uma pergunta totalmente retórica, sem intenção nenhuma, e caiu no colo, né? A história, uma história totalmente insólita, referente a avistamentos, aparições, vídeo. É um caso. É um caso ufológico completo. Caiu no colo, né? Como que você vê, Machado, essa questão da sincronicidade nas suas pesquisas? Porque você é um baita de um pesquisador, isso é inegável. É uma das referências de pesquisa, não só ufológica, como professor, como historiador, como pesquisador. Você é uma referência de pesquisa. Como que você vê essa questão dessas sincronicidades que acontecem, que parece coisa de outro mundo mesmo, sabe? Isso, por exemplo, parece coisa armada, parece armado. É um negócio muito louco isso. Pois é, você veja, se eu saio por aí falando sobre esse assunto no meio acadêmico e no documentário de cara já, com certeza as pessoas iam achar que fui eu que instiguei as pessoas a falarem sobre isso, que foi atrás e tal. Por isso que a gente decidiu não falar sobre esse assunto, né? Tanto no documentário quanto nos locais que a gente está discutindo sobre a fábrica, né? A gente está evitando. Mas, assim, vontade de falar a gente tem, né? Porque a gente sabe que se falar, vão aparecer outros casos, né? Mas também a gente fica com receio que daí as pessoas comecem a achar que a gente não fez uma pesquisa séria sobre a fábrica, porque ali já tem tanta polêmica, né? Com relação ao que eu comentei, né, ao urânio e tal. Sim, eu acabei não complementando, né? Por exemplo, o urânio, a gente fez as coletas de material ao redor da fábrica, porque eles não deixam entrar lá dentro, e fizemos as análises com um professor aqui da Unicentro, que é especializado em radioatividade. Ele é um físico que trabalha nessa área de radioatividade, de urânio, inclusive eles têm urânio no laboratório lá, e eles fizeram os testes com as amostras que eu trouxe de lá, eu e minha esposa, e eles detectaram que a radiação é normal, que não tinha nada de anormal, porque a radiação a gente tem em todo lugar, né? Só que quando você tem urânio, ela é um índice mais elevado, e nesse caso não era. Então nós comprovamos no documentário que não existe urânio na região, pelo menos hoje não tem mais, né? Só se já teve. Mas mesmo que tivesse, pelo que consta lá pelas pesquisas que a gente fez com ele, deveria ter algum resquício ainda, deveria ter algum indício. Isso não procede. Então a gente tentou derrubar essa hipótese do urânio, né? Agora as caixas e os túneis continuam existindo, as testemunhas confirmam isso. Aí o que faziam e o que tinha lá dentro já é outra história.
Tem uma outra história também envolvendo o Mercúrio, mas depois eu falo disso, né? Porque eu quero terminar o raciocínio da tua pergunta aí, sobre a sincronicidade, né? Eu cheguei a estudar um pouco sobre isso no mestrado. Eu tive uma professora que ela estudava, assim, academicamente, né, a sincronicidade. Não sei se eu vou lembrar o nome dos autores, acho que um deles era Guattari. Eu não vou lembrar o nome do outro, eram 2 autores que ela sempre falava. E eu cheguei a ler alguns artigos, livros sobre isso, né? E eles estavam tentando fazer um estudo científico, né, em cima do que a gente chama normalmente de coincidência, né? E daí às vezes a coincidência é tão fantástica que fica mais interessante você falar que é uma sincronicidade, né? Que o universo conspirou a favor daquilo, né? E essas histórias aí dos OVNIs que surgiram na nossa pesquisa da Lutcher, dá a impressão que foi isso, né? Uma sincronicidade, né? É como se o cosmos tivesse conspirado para a gente saber sobre aquilo, mesmo a gente não pensando nisso, não indo atrás. Dá a impressão que assim, que não importa o que acontecesse, essa história ia encontrar você, né? Alguma coisa assim. Realmente. Porque não foram só os OVNIs, tem também as histórias de fantasma da região lá. Opa, isso me interessa, hein? Uma envolvendo o próprio Lutcher, que de acordo com uma das testemunhas que a gente encontrou, ela dizia que o fantasma do Lutcher aparece à noite aparecia, né, à noite na fábrica, quando a fábrica estava ativa ainda, com outra empresa, né, como eu falei para vocês. Ela era uma das funcionárias lá da limpeza, então ela cuidava da limpeza dos escritórios. E daí ela dizia que escutava a máquina datilografar sozinha, luzes que se apagavam ou acendiam sozinhas e coisas assim. Então o pessoal ficava muito impressionado com isso. E há pouco a gente ficou sabendo também de umas outras histórias lá. Até parece que todo lugar tem a tal da loira do cemitério, a loira fantasma, a loira do táxi. E parece que lá também tinha uma loira, alguma coisa assim. É quase como se fosse um arquétipo, né? Parece um arquétipo. Exato. É como se fosse uma coisa simbólica, né? Não sei. É estranho. A gente conhece muito do seu trabalho, principalmente em função dos... agora vou ter um privilégio de dizer isso, né? Principalmente pelos seus 3 livros, né? O terceiro, por enquanto, eu tive o privilégio de ler. O resto do mundo leu 2. Eu posso dizer isso, eu vou usar isso pro fim da minha vida, velho. Mas assim... Cara, peraí. Antes disso, você deveria... antes disso, você deveria aproveitar este momento pra falar de ruído oficial que tem quem no prefácio? Quem no prefácio? No prefácio... Eu diria que assim, 90% do valor daquele livro tá no prefácio. Eu compraria só pelo prefácio. Eu vou até sugerir pro Leonardo Bussador mudar o título de ruído oficial para Prefácio de Carlos Machado. Aí lá embaixo coloca ruído oficial. Era prefácio oficial. Engraçado aí. Estou com o ruído oficial aqui em mãos e vou te dizer, realmente, 90% do valor do livro está no prefácio, os outros 10% estão no trabalho do Leonardo Bussador. Esse meu trabalho é lindíssimo livro, cara. Lindíssimo. Eu esqueci que eu ia perguntar. Conteúdo mas olha... Não, mas retomando o que eu ia perguntar ao professor, né? Assim, os livros dele focaram muito nessas questões do chupa-cabra, das mutilações, né, dos ataques que seres humanos também sofreram. O professor comentou agora sobre casos de fantasma. Essas histórias, professor, de fantasma, eu usei uma palavra arquétipo ali atrás. Vamos falar de fantasma como um arquétipo, tá? Esse arquétipo do fantasma, daquela aparição que tem num lugar, que as pessoas vêm ali, isso é um assunto que você já estudou bastante, pesquisou sobre isso, tentou entender um pouco além? Como que é? Não, eu tenho lido sobre poltergeist, né? Fantasma muito, muito pouco. Eu cheguei a fazer um curso de especialização em parapsicologia na Faculdade Espírita, lá em Curitiba, na época que eu morava lá ainda. Quando existia esse curso, né, porque a faculdade nem existe mais, ela já fechou, ela faliu, e era um curso muito, muito interessante, né? Eles tinham um curso de graduação em parapsicologia,
e tinha um curso de especialização, que foi o que eu fiz. Ele tinha uma duração de 2 anos, todo final de semana a gente tinha aula, era bem puxado. E eu lembro que tinha uma disciplina que falava sobre espírito, perispírito, eles davam uns nomes mais científicos, né, pro fantasma. Mas assim, eu só fui mais aluno mesmo, eu nunca aprofundei esse tipo de assunto, né. Eu tentei estudar um pouco de poltergeist, porque eu cheguei a investigar um caso próximo da minha casa, onde eu morava antes, né, lá no Uberaba, e teve um caso bem curioso lá que envolveu a imprensa, inclusive a Rede Globo chegou aí lá na casa do rapaz, filmaram um fenômeno muito estranho. Era um lençol que enrolava no pescoço do menino e tentava asfixiar ele. E a mãe dele não conseguia dormir porque ela ficava preocupada com o lençol, então quando o lençol começava a enroscar, ela puxava o lençol para que não matasse o menino. E isso era constantemente, então a mãe dele praticamente não conseguia dormir, né? Era como se o menino, porque a gente sabia que o poltergeist ele envolvia os poderes do rapaz, do menino, e era como se o inconsciente dele ou o subconsciente dele estivesse fazendo aquilo de propósito para que a mãe não dormisse, ficasse ali incomodada e preocupada com ele, né? E tentar que ele não morresse à noite. Então ela acabava não dormindo direito. E tinha vários fenômenos envolvendo esse menino, não era só isso. Na época era um menino. Depois os fenômenos sumiram, ele virou um adolescente. Eu cheguei a ver ele como adulto depois, uma vez, alguns anos ainda antes de eu vir para cá. Mas eu lembro que ele estava assim, ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, normal, né? Ele tinha seus problemas lá muito sérios, pelo visto, de convivência social. Era uma pessoa bem perturbada, assim. Imagino que por conta desse fenômeno, né, que deve ter mexido muito com a cabeça dele. Não só da cabeça dele, mas a cabeça da família também, né? Eles chegaram a tentar tirar ele da casa, achando que o fenômeno era um fantasma, né, que estaria preso na casa e tal. E levaram ele para casa de um parente que morava no mesmo bairro, mas um pouco distante de onde eles estavam, cerca de 2 quilômetros. Mas para onde eles iam, o fenômeno acompanhava. As pedras pequenas que tinham na rua, uma rua de Saibro que tinha na época no meu bairro, eles caminhavam por essa estrada e as pedrinhas caíam, elas pulavam em direção às pernas do menino e de quem estivesse próximo a ele. Esse fenômeno foi acompanhando até onde ele foi. Quando ele chegou na casa do parente, lá também acontecia de pedras grandes furarem a telha, inclusive uma delas machucou a mãe dele, na casa deles, né? E na casa desse parente também começou a acontecer isso. Então eles expulsaram eles de lá e falaram, não, voltem porque a gente não quer se incomodar com isso, vocês estão trazendo isso para cá. E daí tiveram que voltar para casa. A mãe dele tinha deixado aquelas capelinhas de santa, para quem é católico, né? Tem uma capelinha que eles deixam na casa, né, de um dia para o outro e vão passando de uma casa para outra. Essa capelinha estava fechada, estava aberta quando eles saíram, né, que a pessoa geralmente deixa aberto, e ela colocou um terço na cruz que tinha em cima da capela. Tem uma cruz pequena, né, em cima. Ela deixou um terço para proteger a casa e a Bíblia aberta na frente da capelinha. Quando eles voltaram, depois que aconteceu esse incidente com o parente deles, eles perceberam que a capelinha estava fechada, como se ela não tivesse sido aberta. A Bíblia também estava fechada e no chão, tinha caído. E eles não tinham cachorro, não tinham nada dentro da casa. E tinha alguns pinhões também. Pinhão é aquele fruto que tem aqui, eu acho que tem aí em São Paulo também, né? Bem conhecido. Tem sim. Só o pessoal da região norte, do nordeste, que não conhece direito. Mas tinha alguns pinhões crus, mordidos, embaixo da mesa da cozinha onde estava essa santa. Embaixo da cama dele também apareceram alguns pinhões mordidos dessa forma. Tinha uns fenômenos bem estranhos assim que aconteciam com relação a ele. E eles foram, inclusive, gravados pela Rede Globo na época. Eu lembro que teve uma noite que eu não pude entrar lá dentro, eu fui até a casa para tentar filmar alguma coisa, com autorização da família, mas naquela noite eu não consegui entrar porque a Rede Globo tinha ido e eles pediram exclusividade. Só eles podiam ficar dentro da casa. Aí eles ficaram lá. E aí eu fiquei meio frustrado, mas fiquei do lado de fora esperando para ver se ia acontecer alguma coisa. E tinha mais gente lá, inclusive. Tinha pessoal do curso de parapsicologia que estava lá. Aí eu lembro que a gente estava olhando para casa fechada, né? Ela estava fechada à noite.
E eles estavam tentando gravar o fenômeno lá dentro do lençol, que eu falei para vocês. Eles conseguiram, porque apareceu depois no jornal. E nesse interim, uma das venezianas da casa, ela abriu sozinha e fez um barulho. Dava a impressão que alguém tinha empurrado, mas não tinha como, porque em seguida a gente escutou alguém levantar a janela para poder fechar a veneziana de novo. Então não tinha como ter empurrado por dentro, a não ser que tivessem inventado algum sistema, alguma coisa assim, mas não era o caso, né? Isso aconteceu uma vez só. E aquilo assustou a gente que estava ali fora, né? Eu, inclusive. Nós levamos um susto, porque foi aquele barulho, né, das duas venezianas batendo naquelas casas de madeira antiga. E daí depois você escuta o barulho da janela abrindo e um braço vindo para fora e fechando a veneziana novamente, né? 2 braços, no caso. Aí foi a única coisa que a gente viu ali naquele caso, né, quando eu estava lá. E depois eu vi as imagens da Globo, que eles tinham feito naquela noite no jornal, mostrando o lençol enrolando no pescoço do menino, tentando asfixiar ele, né? E a mãe salvando novamente. Isso tem salvo? Isso, dá pra achar essa matéria? Eu não consegui essas imagens. Eu até fui atrás, mas não consegui mais. O que eu sempre que eu procuro alguma coisa sobre poltergeist na internet, no YouTube ali, aparece só aquele caso daquela menina do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês já viram. Lembro. Eu lembro disso aí. Tem um caso bem famoso, ela já é falecida. Ela também era adolescente quando aconteciam os fenômenos com ela. Muita gente duvidava, né? O Fantástico esteve lá, gravou algumas imagens, então eles colocaram essas imagens. Como muita gente gravou, ela acabou ficando fácil de reproduzir e colocaram no YouTube. Mas a desse menino eu ainda não vi. Tem outros casos interessantes que aconteceram lá em Curitiba também. Eu lembro quando eu trabalhava na televisão, antes de ser professor, eu fiz uma matéria, eu mesmo fiz inclusive, porque eles sabiam que eu gostava disso. Aí me chamaram para editar uma matéria de um menino pequeno, acho que ele tinha uns 10 anos na época, hoje deve ser um adulto, né? Ele tinha uns 10 anos e ele tinha agulhas no corpo. Isso é muito comum, vocês já devem ter visto casos assim pelo Brasil. E é curioso que aqui no Brasil acontece bastante casos assim, mas não eram agulhas comuns, eram agulhas hipodérmicas. E ele não tinha uma, 2, eram 40, 30, sabe? Era assustador. E na época não existia essa ultrassonografia, nem esses exames modernos. O que tinha era só o raio-x. E o raio-x mostrava as agulhas lá dentro, sabe? Eles chegaram a fazer. E o menino sofria muito com isso, porque ele sentia dores, né? Porque as agulhas, vez ou outra, saíam pela pele dele em alguma parte do corpo. E ele tinha várias, né? Pelo corpo. Os médicos não conseguiam explicar como é que elas foram parar lá. Algumas pessoas diziam que ele fazia aquilo de propósito, os mais céticos, né, achavam que ele colocava as agulhas no corpo de propósito, que os pais colocavam para conseguir fama, mas eram famílias humildes, não ganharam absolutamente nada com isso. Aliás, nunca ganham, né? Quem é vítima desses fenômenos, tanto do ufológico quanto do paranormal, eu nunca vejo ganhando dinheiro com isso, né? A não ser que seja charlatão mesmo, né? Que seja uma pessoa com más intenções. Mas quando o caso é verídico, você sempre vê a pessoa sofrendo com isso, né? Sofrendo, passando apuros, não querendo o fenômeno, muito pelo contrário, quer distância disso. Mas acaba sendo vítima disso, né? Não tem como escapar. Professor, lembra... Eu não lembro se foi no começo desse ano. Eu comentei com o senhor de um caso de poltergeist aqui de Jaboticabal, que eu tinha conseguido um documento. Tinha até localizado o túmulo da pessoa e tal. Quando você falou aí da... Em que ano que foi mesmo esse aí que o senhor citou? Nos anos 90, por aí. Deve ter sido por aí. Então. 90 para 2000. Sim. Mas foi antes de 2000, com certeza. Na década de 90. Esse caso aqui de Jaboticabal tem alguns aspectos que lembram muito isso que o senhor falou. Por exemplo, essa questão da... E é doloroso, é difícil até falar disso, né? Mas a questão das agulhas, né? Que emergiam do corpo da pessoa, da vítima, né? O caso aqui de Jaboticabal, ele começa no ano de 1965... com uma menina, ela chamava Maria José Ferreira. E essas manifestações, traçando paralelos com a história que o professor contou, né? Começa com ela dentro de casa, levam ela também para uma outra casa com outras pessoas, né? No caso dela não eram parentes, né? Era o presidente de um centro espírita aqui de Jaboticabal, que ficou sabendo da história e tentou ajudar de certa forma, e usando até o conhecimento dele do espiritismo e tal,
levou ela para casa dele, da família dele. Ela ficou lá nos primeiros dias, nada aconteceu. E depois a atividade foi ficando mais intensa ainda na casa dele. Aí ela voltou para casa da família dela e essas coisas continuaram acontecendo. Quando eu perguntei pro professor a respeito de conhecimento dele a respeito desse assunto de fantasmas e tal, porque mesmo essa questão dos fantasmas, eu acho que é meio que senso comum as pessoas associarem a ideia do fantasma com a ideia do espírito de alguém, né? Uma assombração, um espírito, uma alma penada, né? O espírito de uma pessoa que foi visto ali. Mas existem várias teorias diferentes sobre essa questão de fantasma, né? Tem algumas que falam que são como se fossem tatuagens do passado, assim, energética. Uma marca que aquela pessoa deixou naquele lugar, que não é necessariamente ela que tá ali. É como se fosse uma impressão digital energética, digamos assim, que ficou naquela área. Já ouviu essa teoria ou algumas outras a respeito de aparições de fantasmas, professor? Na verdade, eu não me lembro, viu? Eu lembro do caso que você encontrou. Sim. Você chegou a mandar fotos para mim, inclusive. Uhum. Mas, assim, eu não me recordo de ter visto nada similar. Eu tenho lido alguns trabalhos do Carlos Alberto Tinoco, que é um professor lá de Curitiba também. Na verdade, ele é do norte, ele é de Belém, e mora em Curitiba já há alguns anos. Ele tá lá, ele já é aposentado. Foi coordenador daquele curso de parapsicologia que eu comentei com vocês, por conta de ser parapsicólogo, né? E foi professor do curso também. E a especialidade dele, como era essa, ele sempre trabalhava com isso, né? Com poltergeists. Mas ele não chegou a investigar casos de poltergeist em Curitiba, apesar de terem ocorrido próximos à cidade. Esse caso que eu comentei com vocês aconteceu antes do Tinoco ir para lá, se não me falha a memória. Ele veio um pouco depois. Mas quando ele chegou em Curitiba, ele já tinha 3 livros sobre o assunto. Depois ele escreveu muitos mais. Eu tenho mais 2 livros dele recentes. E depois ele acabou meio que deixando de lado a pesquisa sobre o poltergeist, porque ele foi para uma outra linha de raciocínio. Ele estava dentro da área de parapsicologia, ele estuda mais Upanishads, yoga, outras coisas, né? Ele se especializou em outras áreas e os livros dele estão mais voltados para esse lado. Mas ele tem alguns livros muito bons aí sobre poltergeist. Eu considero ele um dos melhores especialistas no Brasil sobre esse assunto. Junto com ele eu colocaria o Hernani, professor Hernani de São Paulo, que tinha um instituto de parapsicologia também. Eu esqueci o sobrenome dele. O acervo dele que tá lá na USP, né? No centro exatamente. De pesquisa. A família doou, né, o acervo. Ele tinha muitas pesquisas interessantíssimas sobre isso. Eu li alguns casos que ele investigou. Poltergeist de Suzano, que é um bairro lá de São Paulo, na cidade. Ele investigou vários casos bem interessantes mesmo e conseguiu muitas evidências, né? Mas assim, eu não me lembro de ter lido nada sobre isso que você comentou. Acho que esse caso ele tem algumas características particulares, né, diferentes. Era o Hernani Andrade, o nome dele, se eu não me engano, né? Isso, Hernani Andrade, esse mesmo. Ele é assim, eu acho que o Carlos Alberto Tinoco tá no mesmo nível do Hernani. Uhum. Ele só não tá exatamente igual aqui na região sul, porque ele, em vez de fazer um instituto como o Hernani fez, ele resolveu ser professor do curso de parapsicologia. Uhum. Mas se não existisse a Faculdade de Espírito em Curitiba, provavelmente ele teria feito um instituto de pesquisas de poltergeist também, na região sul do país. Esse caso aqui de Jaboticabal foi estudado pelo Hernani Andrade. Aí eu sempre tropecei nessa história desse poltergeist de Jaboticabal. Assim, é uma história muito, muito pesada, muito triste, sabe? E aqui na cidade, na verdade, ela é totalmente esquecida, ninguém sabe dessa história. Mas uma coisa interessante é que assim, tem um pesquisador paranormal inglês, já faleceu, chamava Guy Playfair. Tem um livro dele que chama The Flying Cow, né, a vaca voadora. Esse cara, ele veio pro Brasil no fim dos anos 60, início dos anos 70, veio pro Rio de Janeiro para fazer um trabalho de pouco tempo, e ele acabou ficando, se eu não me engano, uns 2 ou 3 anos aqui no Brasil. Por quê? Ele era um jornalista, se eu não me engano, tinha que vir cobrir um assunto específico, mas ao mesmo tempo ele era um pesquisador paranormal. E no Brasil ele entrou em contato com
as cerimônias de cultura africana, né? Como do Umbanda, do Candomblé. E ele, por ser um pesquisador paranormal e não tinha contato com nada disso na Inglaterra, ele ficou fascinado por esse assunto e resolveu passar mais tempo no Brasil aprendendo isso. E, eventualmente, ele acabou conhecendo o Hernani, que já tinha pesquisado esse caso de Jaboticabal, e aí passou toda a história do caso de Jaboticabal para ele. Então, essa história do poltergeist de Jaboticabal, ela é muito mais conhecida fora do Brasil, por causa do livro desse cara, que publicou lá na Inglaterra, do que aqui mesmo. Eu já encontrei até podcast em inglês falando sobre essa história. Quando a gente vai falar, por exemplo, de mutilação animal, né? Algumas características, elas são sempre muito semelhantes nos casos, por exemplo, que a gente encontra no Brasil, na América do Sul. Tem muita semelhança com casos na América do Norte, mas também tem algumas diferenças, né? A impressão que eu tenho é que há algumas diferenças, principalmente nos animais que são vítimas, né? Parece que nos Estados Unidos acaba sendo animais maiores, de grande porte, mais tipo cavalos, vacas. E no Brasil você encontra bastante também casos com animais menores, galinhas, né? Então parece que tem um padrão com certas diferenças. E nesse caso de poltergeist, eu enxergo também um pouco disso. Por quê? Essa história de poltergeist parece que tem meio que o arquétipo dela, o molde, que acontece aqui, acontece em todo lugar do mundo. Só que, por exemplo, eu não me lembro de ter visto algo que é muito comum em histórias de poltergeist no Brasil, que é aquele caso de, por exemplo, chuva de pedra no telhado da casa. Eu já ouvi muito caso de poltergeist, o caso daqui de Jaboticabal tem isso. Já ouvi muitos casos onde objetos começam a ser lançados no telhado da casa. E às vezes alguns parece que se materializam e caem dentro da sala da pessoa, assim. E nos Estados Unidos, na Europa, assim, no mundo anglo-saxão, lá no hemisfério norte, esse aspecto eu não me lembro de ter visto. Nesses seus estudos sobre poltergeist, você consegue ver algumas diferenças, tipo, geográficas em como isso se manifesta? Então, o problema é que eu não tenho acompanhado casos de poltergeist lá fora. Eu li mais sobre o Brasil, né? Mas do pouco que eu li, na época da revista Planeta, eu lembro que tinha alguns casos lá que comentavam casos estrangeiros, inclusive eu sempre eu lia sobre aqueles combustão humana espontânea, né? Que até foi bom eu ter lido sobre isso, porque eu encontrei aquele caso do Pedro Toledo, que o pessoal confunde muito com combustão humana. E realmente tem características que parece que são únicas aqui do Brasil, né? Talvez regiões sazonais, né? Você sabe que o Jacques Vallée, ele não é à toa que ele coloca tudo na mesma panela, né? Ele bota os fenômenos paranormais e os casos ufológicos todos dentro da mesma teoria dele, que envolve duendes, fadas, gnomos, folclores locais, culturais, e ele coloca como seres de outra dimensão, né? Eu tô começando a ir para esse lado também, né? Digo, no lado da parapsicologia também, que dá a impressão que são regiões do mundo que ocorrem fenômenos diferentes, né? Como eu coloquei no livro lá que você leu, né? Eu botei especificamente daqueles casos de pessoas sendo atacadas, né, na Índia, na África. E é curioso que na África na região norte da África, e na Índia na região sul, né? Então você pega o trópico de Capricórnio. Isso, obrigado. Você pega o trópico de Capricórnio e você vê que eles estão dentro dessa faixa, né? Esses casos de mutilações e de ataques a pessoas. E o Brasil está dentro desse patamar também, né? Então pode ser que os fenômenos paranormais também sigam essa linha, né? Se tiver relação com alguma dimensão paralela, pode também estar influenciando nesse sentido, né? Dos fenômenos serem característicos de uma maneira aqui no Brasil e de outra na América do Norte, né? Não só Brasil, poderia incluir a América do Sul também, né? Mas assim, não é uma área que eu pesquiso a fundo como ufologia para poder te afirmar essas coisas, né? Mas aí a gente entra até no... Podemos falar um pouco sobre o próximo livro, professor? Pode, claro. O subtítulo do livro lá, né? Subtítulo ou título? Acho que ainda está indefinido, né, professor?
Isso. Seriam predadores interdimensionais, né? Exato. E aí a gente acabou, no teu comentário e na tua resposta, a gente acabou de falar sobre isso. No livro, né, a gente parece... não que ele seja uma continuação direta, mas ele é um pouco também uma continuação dos outros dois. O seu raciocínio, a sua linha de investigação ali, ela tá mais expandida. E ela expande também geograficamente, né? Porque no livro você traz... nos dois anteriores, tirando, por exemplo, o caso do Passo de Atlov, que você explora no Estranha Colheita, né? Tá mais focado em histórias aqui no Brasil. Nesse, já as fronteiras estão um pouco mais dilatadas. E aí, o próprio subtítulo do livro, né? Predadores interdimensionais. É esse o caminho que você tá chegando na sua visão, na sua teoria, que existe a própria palavra interdimensional, né, já tá dando a ideia de que, olha, não tá falando de extraterrestre, tá falando de interdimensão, mas a palavra predadores, né, existe algo que nos caça por aqui. É por esse caminho que você tá seguindo, professor? Sim, eu diria que é mais ou menos isso. Então, tanto que eu estava seguindo esse raciocínio agora para os casos de parapsicologia também que você estava comentando, né? Teria que fazer um estudo mais aprofundado, né? Eu nem toquei nesse assunto de parapsicologia no livro porque não é a minha área de pesquisa, né? Então eu tenho receio de ficar afirmando alguma coisa nesse sentido. Naqueles casos que eu analisei, eu percebi que tem alguma coisa, mas você sempre encontra alguma coisa que não combina, né? Até eu evitei falar sobre esse caso especificamente no terceiro livro, mas você acabou de tocar no assunto, né? Você falou do caso de Adolf Pass. Se você for ver a região onde ele ocorreu, foge dessa hipótese do trópico. Sim. Né? Pode perceber, porque ele ocorreu na Sibéria, na região norte lá da Rússia, né? Então ele fica bem fora da... Mas assim, ele tem umas características muito interessantes, né? É um caso que foge do trivial, né, que a gente costuma ver, tanto que tem gente que não sabe se é ufológico, se é outro tipo de fenômeno. Eu acredito que seja ufológico. Coloquei dessa forma no meu segundo livro. Sim. E não consigo ver de outra forma. As evidências apontam nesse sentido. Você tem neve derretida nos locais onde eles foram atacados, você tem radiação, você tem ossos quebrados da costela e falta de olhos extraídos cirurgicamente. Lembra muito o caso do Lívio, lembra muito os casos que a gente encontrou aqui no Brasil e casos relacionados também de alguma forma à ufologia, e não necessariamente a Sasquatch, pé grande ou coisa parecida. Até porque não foi encontrada nenhuma pegada desse tipo de criatura próxima às regiões onde eles foram atacados. E foram 9 pessoas que foram encontradas mortas, né? Mortas por conta desse fenômeno. O fenômeno matou elas, né? Por isso que eu fiz questão de colocar no livro, né? E esse caso não é muito comentado aqui no Brasil. Ele até é para quem gosta, para quem curte isso. Mas pessoas curiosas que nunca leram nada sobre o assunto, que precisam saber sobre o que está acontecendo, elas vão achar interessante porque para elas é novidade, né? Isso aconteceu na década de 50. A gente só ficou sabendo desse caso depois, graças a um jornalista, não sei se vocês conhecem a história, que ele foi lá nos arquivos da KGB, que já não existia mais, né? Ela tinha se extinguido, e eles tinham muitos arquivos jogados lá que eles esqueceram de queimar. Era para ser incinerado. Esse estava numa soleira de janela, de um prédio velho lá. Aqueles prédios que a soleira da janela é bem grosso, né? Cheia de tijolo. E essa pasta estava lá, grossa, com todas as fotos e todos os detalhes, as documentações. E o jornalista viu essa pasta, perguntou para a pessoa que levou ele lá se ele podia levar a pasta para divulgação. Eles falaram que sim, porque eles iam ter que... Já era para ter sido destruído mesmo. E ele acabou vindo à tona com esse caso, né? Fantástico, com muitos detalhes que a KGB investigou na época, né? Década de 50. Inclusive com o contador Geiger, detectando radiação, coisa que eu comento, né, que a polícia brasileira não tem, né, esse tipo de equipamento. Nós não levamos com a gente esse tipo de... Ufólogo sim, mas eu digo a polícia, né, a polícia brasileira ela não carrega esse tipo de equipamento. Então eles encontram casos bizarros vez ou outra e acabam não investigando da forma correta por conta de falta de equipamento, de experiência, né? Mas eu já estou fugindo do assunto. Não, aqui é sem limites.
Sem limites. Aliás, o ouvinte percebeu, né, como é que tá o clima hoje. A gente começou ali meio desanimado, meio borocochô, na brincadeira. É culpa minha. Talvez, né? na brincadeira. Será que era brincadeira nossa falar que a gente tá desanimado com esse ano? Não sei, pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas, e aí ficou um clima light aqui, a gente começou a bater papo, e aí veio essa vibe maravilhosa de poltergeist. Morte, olhos arrancados. Mutilação, e enfim. Professor, a gente falou Melhor maneira de começar o ano não tem, né, velho? Olha que melhor maneira de começar o ano. Vamos falar de uns olhos arrancados. A galera não terminou? Tá terminando aí o Stranger Things? Tá acabando a temporada. A última temporada, né? É o Vecna fazendo isso pra todo lado, entendeu? Então é isso aí, a galera tá na vibe. Então é isso, gente. Agora já acabou, Acabou justamente na virada do ano aí. Mas, professor, a gente tem falado com alguns pesquisadores estrangeiros e com certa frequência essa comparação sobre casos de contato com algum fenômeno estranho que se mostra hostil, vamos usar essa palavra, a essas testemunhas, esses casos têm uma proporção maior na América Latina do que em outros lugares do mundo, né? Pelo menos essa impressão é muito forte, tanto para nós quanto para esses estrangeiros. Voltando um pouco naquela questão do aspecto geográfico e tal, como é que o senhor entende essa visão aí de que esses casos eles são mais frequentes aqui? Será que é por algum aspecto cultural ou é uma impressão falha? Na verdade, não, esses casos acontecem proporcionalmente pelo mundo inteiro, de forma semelhante pelo mundo inteiro, e a gente, por algum aspecto da nossa cultura, realmente talvez as notícias que sejam mais grotescas, elas se espalham mais aqui pela América Latina do que se espalhariam, sei lá, pela Europa, pela Oceania, enfim. E aí esses casos acabam ganhando mais atenção. Como é que é? Realmente existem mais casos aqui na América Latina? E se existem, por que o senhor acha que isso acontece? Olha, a questão é a seguinte: se eu não tivesse ido atrás desses casos, de 2000 para cá, né, porque eu comecei a me interessar por casos de mutilações humanas a partir do ano 2000, que foi quando eu estava divulgando o livro do Chupacabras. Até então, só se conhecia o caso Guarapiranga, e ali estava, né? Ninguém mais ia atrás, falava de outros casos, etc. E a partir de 2000, que eu fiquei sabendo do caso Pedro Toledo, eu comecei a me interessar de ir atrás. Então, mas se eu não tivesse ido, esses casos teriam morrido lá, onde estavam, nos arquivos policiais, né? O caso Santa Isabel teria ficado lá em Santa Isabel, ninguém mais falaria sobre isso. O caso Pedro Toledo nunca teria vindo à tona, porque ficaria só lá com o pesquisador que descobriu, que na época não tinha interesse em divulgar, não sei porquê. Ele levou um tempo, né, para querer divulgar isso. E outros casos que eu fui atrás também, o caso do Olívio, né? O caso do Olívio ele foi muito divulgado, mas só na região de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Mesmo lá no Rio Grande do Sul, se você for falar com algum gaúcho de Santa Maria ou de outras regiões, a maioria não ouviu falar. Claro que tem as exceções, né? Eu tava relendo esse caso esse fim de semana no livro lá no Estranho Colhido. Eu mesmo, eu sou eu tava em Curitiba na época, né? Eu lembro que quando eu soube desse caso foi porque um cidadão lá de Porto Alegre que conhecia o meu trabalho, já tinha assistido uma palestra minha falando sobre mutilações humanas. Ele me mandou, acho que eu estava falando sobre o caso Pedro Toledo na época. Ele me mandou um dossiê desse caso que continha todos os xerox de todos os jornais que tinham sido publicados sobre esse caso na região de Porto Alegre ali, porque é ali perto de Porto Alegre, né? Aí eu levei um susto, porque eu olhei aquilo, era um envelope, né? Eu não lembrava do cidadão, ele era um ele era, como é que fala? Ele era um policial federal aposentado que gosta do assunto, né? E o policial federal aposentado que gosta do assunto é porque deve ter sabido de mais coisas, né? Mas ele viu que eu não sabia desse caso e mandou para mim via correio com uma carta, né? Dizendo que era para mim pesquisar, se eu me interessasse. Claro que eu me interessei, né? E eu fiquei, assim, impressionadíssimo com o caso e mais ainda por não ter sabido dele de outra forma, né?
Se ele não tivesse me mandado aquele dossiê, eu nunca ia tomar conhecimento. Então, assim, você percebe que a divulgação, ela é importante nesse sentido. E em nenhum desses casos a mídia se interessou de divulgar de forma nacional, alguma coisa assim. Quem fazia isso antigamente era o Programa do Fantástico. O Programa do Fantástico, ele sempre tinha um bloco no final do programa, um bloco especial, em onde ele falava de mistérios, de ufologia, de parapsicologia, dessas coisas. A década de 80 ela foi muito rica nesse sentido, era muito legal. Porque eles tinham um cara lá chamado Petri, que adorava esse assunto, e ele é que fazia questão de fazer esses blocos de mistério. Então funcionava por conta disso. Quando o Petri se aposentou, parou. Ninguém mais se interessou de fazer. Por isso que você assiste hoje o Fantástico, não tem esses blocos especiais falando sobre mistério. Então, se a mídia nacional não se interessa e não divulga, as pessoas não ficam sabendo. Eu lembro que o Fantástico, quando falava sobre esses assuntos, eles encerraram, por exemplo, a história dos círculos ingleses, dos agrogrifos, lá fora, não aqui, né, porque aqui não tinha ainda. Eles encerraram essa história com uma última matéria mostrando aqueles dois velhinhos lá da madeira, dizendo que eles é que faziam os círculos e pronto, nunca mais tocaram no assunto. Os círculos continuaram aparecendo, continuaram ficando mais complexos e mais interessantes, mas não eram mais mostrados no Brasil. Então o brasileiro que não se interessa pelo assunto não ficava mais sabendo, ou mesmo que se interessasse, se ele não conhecesse a revista UFO, por exemplo, ele simplesmente ficava ignorante com relação a esse assunto. Então, se a mídia não divulga, ninguém fica sabendo. Esse último livro aí que o Gustavo teve a oportunidade de ler, ele pode confirmar para vocês, eu fui atrás de 2 casos bem cabeludos, envolvendo muita gente morta, um na Índia e outro na África. Tem um caso no Vietnã também. Mas, assim, do Vietnã também assusta, que é um avião inteiro de soldados, né? Todos mutilados. Na África, pessoas atacadas, uma aldeia inteira dizimada. E na Índia também, né? Mas são casos que aqui no Brasil a gente não ficou sabendo, não tomou conhecimento, nem na área de ufologia, nem em outras áreas, né? Eu dei sorte, porque eu prestei atenção no livro do Jacques Vallée, naquele que ele publicou aqui no Brasil. Ele comenta sobre o caso da África, eu fui atrás e acabei encontrando mais informações. Mas mesmo assim foi pouco, eu gostaria de ver mais. O da Índia, eu não lembro mais, mas foi por puro acaso também. Eu comecei a investigar na internet. Na época que a internet ainda era mais fácil de lidar, você colocava um buscador, ele buscava no mundo todo, né? Agora não, agora ele só fica no Brasil, né? Isso aí restringe muito. É um outro problema que eu acho que tem, que eu comento sempre com a minha esposa, até é bom tocar no assunto, que eu notei que a internet aqui no Brasil, ela se restringe ao Brasil, não adianta você querer ir para fora que ela não vai. Para você ir lá fora, você tem que colocar a internet de lá, do país específico, é muito difícil. Sim. Agora com a inteligência artificial até que ficou um pouco mais fácil, porque ela busca para você fora também. Mas se você for buscar no Google, você fica muito limitado. Para qualquer assunto, né? Que você vai investigar. Não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho notado isso e eu não gosto disso, porque você fica muito limitado, você não consegue investigar a nível mundial, né? Você fica muito... Tá tendo agora, professor, uma onda aí até de marcas de VPN. Você muda... O Eduardo acho que vai saber explicar até melhor do que eu isso aí. Mas você altera dentro do seu sistema onde que você vai fazer as buscas, justamente para quebrar isso. Sim. Essa questão de localização. Então, tá ficando muito em atenção isso aí. A galera tá comprando programas disso aí, comprando o sistema que faz essa alteração de VPN, justamente por causa disso. Um exemplo básico. Netflix. A Netflix nossa aqui do Brasil é uma. Você vai abrir a Netflix, ela vai estar funcionando com os séries, ele vai indicar séries pra gente, vai indicar série, por exemplo, os dorama, né? A galera que gosta de dorama, série coreana e tal, vai jogar muito aqui pro Brasil porque é o público-alvo. Se você abrir a mesma Netflix, a mesma conta lá na Espanha, vai te mostrar outras coisas. Até o que você estava assistindo aqui no Brasil, ele não mostra.
Sim. Então é isso que você tava falando. É exatamente Eu entrei isso. uma vez na Americana para conhecer e percebi isso também. Eu fiquei muito frustrado, porque tem muita série, muito filme bacana lá que nunca chega aqui, né? E é isso, exato. Você nunca vai ter acesso. O Moment of Contact do James Fox, quando ele foi lançado no Brasil, na Amazon ele não apareceu. Mas na Amazon dos Estados Unidos ele tava lá, né? Quem tem a Amazon e abriu pelos Estados Unidos assistiu de boa, né? Porque na do Brasil ele não foi lançado. Olha que curioso, né? Uma série, um documentário feito sobre um lugar do Brasil, ele não foi lançado pra Amazon nossa, e a única forma do brasileiro assistir era no formato antigo aí, que o pessoal gosta de fazer de vez em quando. Mas isso aí é relativo a contrato, né? Eles vão fazer o contrato. Exato. O contrato limita, né, as regiões. É um absurdo, mas infelizmente é assim que funciona, fazer o que, né? E eu acho que esse esquema da internet regional também deve ter alguma coisa relativa a contrato, porque eu lembro, quando no começo da internet você fazia uma pesquisa sobre um assunto, nossa, ele pesquisava no mundo inteiro. Abria, inclusive, caracteres em chinês, japonês, indiano, outras línguas, né? E daí você tinha essas opções de poder pesquisar em outros países. Agora você não consegue mais, a não ser que você entre lá, que foi o que eu fiz. Eu entrei no site da Índia para poder pesquisar os casos que estavam acontecendo lá e realmente encontrei casos bem interessantes. A mesma coisa pro Pelacaras, né? Pelacaras também, que aconteceu no Chile. Aqui no Brasil falou-se muito pouco, né? Acho que só quem falou sobre esse caso no início foi o Vernet. Rony Vernet? Rony Vernet, obrigado. Rony Vernet. O Rony chegou a comentar, pesquisou alguma coisa lá na região do Amapá, se não me falha a memória. Ele até mandou material para mim. Eu coloquei alguma coisa no livro, né? O Gustavo chegou a ver. E eu depois fui atrás, mas também tive dificuldade. Eu tive que entrar nos sites lá do Peru e do Chile para poder investigar lá, porque pelo Brasil você não consegue. E eu ficava assim, lamentando muito, né? Quando não tem censura também, né? Porque cada país tem a sua censura, né? Tem mais isso. Então você entra num país X, você vê lá uma foto de uma pessoa morta, sem problema nenhum. Aí você entra no Brasil, não, tá lá censurado, né? Tudo desfocado. Você não tem acesso à foto original. Então fica difícil para quem quer fazer investigação, quer fazer pesquisa. Você precisa ver detalhes, você precisa comparar. Se você não tem acesso ao material original, você perde muito com isso, né? Então, para pesquisa a nível de Brasil, eu acho que a gente perde bastante por conta disso também, da censura da mídia, né? E ela existe. Aquele caso dos barcos, por exemplo, lá em Belém, é um exemplo, né? Eu lembro que no começo a gente até conseguia algumas fotos boas, né? Eu consegui fotos legais pro livro, mas eu tive que garimpar, né? Porque a maioria estava censurado já. E no fim ficou por isso mesmo, né, professor? Aquilo lá não... Aquele caso... Não virou nada. Aquele caso é muito esquisito. Aquele lá, vocês lembram, né? O nosso amigo lá, o médico, ele... Sim, a gente chegou a ver imagem, muito, né? ver foto. Tudo. Ele até fez um relatório para mim, que tá no livro, que alerta, né, com relação a esse caso. E até hoje os caras nunca mais falaram nada, né? Simplesmente, se você for investigar agora sobre isso, ninguém toca no assunto. Vamos relembrar pro pessoal o que aconteceu, né? Um barco vindo... Era um barco, assim, muito rudimentar mesmo, né? Parecia uma canoa muito grande, né? Ele era fechado, né? Ele não era... É como se ele fosse um bote salva-vida. Isso. Sabe? Ele era fechadão, assim. Grande. E acho que cabia gente pra caramba dentro dele. Então, era um barco, parecia todo de fibra, sei lá. Todo fechado. Mas era muito, muito precário, né? Um negócio bem arcaico, assim. Ele foi encontrado na costa do Brasil, ali na região norte. Acho que era perto do Amapá, né, professor? Eu não lembro se era no Amapá, no Pará, no Maranhão. Na região da Ilha do Caranguejo ali, não foi? Não, calma. Não vamos, senão a gente já começa a viajar. Aquela região é interessante, mas infelizmente não foi ali. Foi perto de Belém, na verdade. Foi perto de Belém. Ah, sim. Ali é uma região que eu acho super interessante. Tem 3 casos ali na Ilha dos Caranguejos. O Jackson encontrou mais um há pouco tempo, né? Tem casos bem, bem legais ali. E ele tá falando já faz tempo que quer fazer uma expedição pra lá, mas até agora não se mexeu nesse sentido. Mas aí, relembrando pro pessoal, né? Esse barco foi encontrado ali perto da costa de Belém. E toda a tripulação, as pessoas que estavam nele, elas não apenas estavam mortas... Eu não sei nem descrever aquilo lá. Elas estavam, tipo, só a pele.
só a capa do corpo delas. A versão oficial que se contou é que aquele barco provavelmente ficou à deriva por muito tempo, aí as pessoas morreram e ficaram lá e os corpos ficaram daquele jeito. O efeito da salmoura ali, do sal do ar ali em volta do mar ali, com a água do mar e a luz do sol por muito tempo, teria causado aquele efeito nas pessoas, mas é muito esquisito aquela história. Até porque depois que foram resgatados e foram médicos legistas, parece que foram médicos legistas até de Brasília pra lá, né? Pra investigar esse caso. E investigaram, mas assim, nunca saiu nenhuma história mais detalhada a respeito disso, né, professor? Exato. Eles falaram só, assim, superficialmente do transporte, para onde foi e tal. E o estranho nesse caso também é que quando o caso ocorreu, no que ele ocorreu, eu lembro que a primeira notícia que surgiu é de que quem estava indo investigar o caso era a Polícia Federal. Então eles nunca falaram primeiro a polícia local, no caso de Belém, que teria que ter ido lá, né, investigar. Não, os federais já foram direto no local junto com a polícia de Belém. Isso foi muito estranho, é como se eles tivessem conhecimento de alguma coisa que a gente não sabia. Voltando um pouquinho para o próximo livro, já que o título é Predadores Interdimensionais, como que a gente poderia dizer que ele se encaixa nessa onda interdimensional que entrou na mídia aí de vamos pegar aí de um ano para cá, talvez um pouco mais, porque a narrativa que existe dentro de várias notícias sobre o movimento de desacobertamento e tal, é de que os fenômenos não têm origem extraterrestre, sim interdimensional. No seu trabalho, no próximo livro especificamente, existe o uso dessa palavra mais ou menos pelo mesmo motivo ou não tem nada a ver? Sim. Já não vai nem ser novidade, na verdade, o livro por conta disso, né? O Gustavo pode confirmar. Eu já estou escrevendo ele já faz mais de ano, né? Mas ultimamente o pessoal acho que a mídia influencia bastante também, né? Essa série que vocês comentaram, inclusive, é uma delas, né? Fala bastante de seres interdimensionais, dimensões paralelas, aí acaba entrando nessa seara. Mas eu acredito que sim, eu acho que esse assunto tem relação, sim. O caso que agora a gente sabe que eles são da África, né? Eles estavam tentando fugir e acabaram se perdendo no mar e vieram parar no Brasil por acidente, né? E acabaram morrendo. Mas eu acredito que se eles tivessem ficado só como náufragos, talvez eles não tivessem morrido, mas não da maneira como eles foram encontrados. Eles teriam sido encontrados de outra forma, né? O próprio médico deixa bem claro que os corpos tinham que estar inchados, tinham que estar em outro estado de putrefação e não aquele que foi encontrado. O Gustavo se empolgou ali, falou que era só a pele, mas o osso estava presente também, só que como é só pele e osso, dá a impressão que eles são figurinhas de desenho animado, né? Eles parecem carimbados, assim. E é bem estranho. E as fotografias foram censuradas logo em seguida, né? Para as pessoas não ficarem vendo. Com a alegação de que elas são fortes. Na verdade, não são. É muito pelo contrário, né? Elas são... parecem desenhos. Você não identifica alguma coisa ali. Comentou. Exato. Então não teria problema. Não havia necessidade de censurar nada ali. Eles censuraram para dar a impressão que eram corpos de pessoas que estavam inchadas, né? E na verdade não estavam, como deveriam estar. Então, assim, é bem estranho mesmo. A impressão que dá é que alguma coisa aconteceu entre a África e o Brasil, né, no meio do mar. Algum fenômeno que eles foram vítimas, né? Algum fenômeno provavelmente que envolva dimensão paralela. Eu penso dessa forma. Coloquei, acho que alguma coisa assim, no livro, né? Mas assim, não dá para você fazer afirmação porque a gente não tem muita informação e não é um caso que nós investigamos pessoalmente também, né? E falta documentação, né? O governo brasileiro não colabora, né? Eu não vi nenhum laudo, não vi nada sobre esse caso, né? E imagino que vocês também não devem ter visto. Não, sobre esse caso aí não surgiu. E o governo tinha a obrigação, né, de mostrar alguma coisa mais sólida, né, mais palpável para a gente poder ver. Mas não foi divulgado, ficou por isso mesmo. Saindo um pouco do tema dos assuntos do livro, mas falando sobre... Não deixa de estar relacionado também, né? Nos últimos dias aí surgiram novas histórias de objetos de luz, orbs, podemos dizer assim, bolas de fogo, sei lá, estão perseguindo pessoas lá no Piauí. Tá acompanhando esse caso? Não estava sabendo não, já me interessou. Então, bem-vindo.
Surgiu, se eu não me engano, o Vinícius Eduardo, me ajudem aí a relembrar, acho que foi essa semana ou semana passada que começou a circular? Foi essa semana, né? Em Cajazeira, a cidade. Mas é no Piauí. Só para o ouvinte saber, a gente está gravando na 3ª semana de dezembro. Tá? Isso. Semana do dia 15. Mas aí eles estão se referindo aí à semana anterior, tá? Semana do dia 10. Exatamente, exato. Foi semana do dia 10, exatamente. E é aquela velha história, né? Muita gente até comparando isso com o fenômeno chupa-chupa, lá da época da Operação Prato. O que surgiu? Como que essa história surgiu, né? Um portal de notícias lá daquela região, acho que chama A Grande Barras, né? O nome da região ali, o nome do portal. Fez uma matéria entrevistando moradores da zona rural ali da região, lá no interior do Piauí, onde eles narram aquela velha história de esferas de luz que começa a perseguir as pessoas. Tem casos onde persegue elas as pessoas entram em casa, se escondem e aquele negócio ainda continua lá em volta, às vezes fica por horas no céu. Que eu saiba, não houve casos de ataque, por enquanto. Posso estar errado, porque não vi as últimas notícias sobre isso, mas tá rolando isso aí, tá acontecendo. E na matéria, uma das testemunhas diz que uma outra pessoa já tinha relatado ter sido perseguida por isso no ano passado, em 2024. E que isso já estaria acontecendo já pelo menos uns 3 anos. Há 3 anos teria relatos disso. Se eu não me engano, o Rony não chegou a comentar alguma coisa sobre esses casos? Sim, acho que foi entre ontem e hoje o Rony soltou um vídeo comentando sobre esse eu não teria visto. Eu digo antes, né? O ano passado ou antes. Eu tô meio por fora, porque eu não tenho visto os vídeos de UFO ultimamente. Estava envolvido nos projetos da fábrica. Ano passado acho que ele tava comentando mais a respeito lá do Acre. Porque no Acre os objetos que apareceram lá, eles também não estavam atacando as pessoas, né? Eles estavam mais assustando. É muito parecido com o que você está descrevendo agora, né? Do que as pessoas estão vendo. Lembra o caso do chupa-chupa, mas não chega a fazer o ataque, né? E que eu acho curioso, assim, a gente tem no estado de São Paulo tá tendo o termômetro que a gente tem aqui do podcast é vídeo enviado por ouvinte. Sempre tem gente mandando vídeo que filmou, né, alguma coisa assim que captou no céu e tal. Tem alguns ali que vão ser... Você olha e fala, isso aqui pode muito bem ser um Starlink, um satélite, um avião, qualquer coisa e tal. E tem outros que são realmente bem estranhos. Você encontra tudo isso. Mas varia o intervalo entre um vídeo e outro. E nesse último mês, todo dia tem alguém enviando algum vídeo. No estado de São Paulo tendo muito vídeo. Pouco tempo atrás teve aquele agroglifo no Rio Grande do Sul, se não me engano, né? Não lembro se foi em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Não, Santa Catarina. Santa Catarina, né? Eu consegui as imagens dele inclusive as imagens dele sendo destruído. Sim. Levantou polêmica, tem gente que acha que é falso, tem gente que acha que é real e blá blá blá. E ao mesmo tempo você tem na Europa aquela história dos drones, que chamam de drones, né? Mas ninguém consegue tirar uma foto do negócio, ninguém consegue abater, ou pelo menos se tira foto não publica os órgãos oficiais. E no Piauí agora, por exemplo, você tem no Nordeste como um todo, porque não está restrito o Piauí, tem muita coisa rolando no Nordeste. Você acha que a gente está vivendo algum momento assim de maior atividade do fenômeno? Estamos vendo uma onda ufológica? Então, a gente costuma chamar de onda, né? Quando aparecem muitos objetos numa determinada região, e muita gente vê assim em sequência, né? Em seguida, normalmente o termo que se usa é onda ufológica, né? Aí agora, eu não sei porque aqueles drones da Europa e dos Estados Unidos, que foi o ano passado, né? Aquilo lá me chamou muita atenção porque eles eram muito diferentes do que a gente estava acostumado a ver. Mesmo das ondas que apareceram no passado, eles parece que, não sei, me dá a impressão que eles são diferentes.
Eles não lembram os OVNIs que a gente via antigamente, né? Era como se fosse uma espécie de metamorfose, uma adaptação, não sei. Eu nunca consegui entender direito essas formas que eles tomam, mas é um tipo de onda diferente, né? Porque aquela dos Estados Unidos eu fiquei bem impressionado, eles estavam na divisa do país, na época chamou muita atenção da gente isso, e a gente não sabia o que eles queriam, não fizeram nada, só apareceram, né? Tem alguns muito bonitos que foram filmados de dentro de aviões, inclusive, eu lembro, chamou muita atenção. Teve muita confusão também com outras coisas que não tinham nada a ver. O pessoal fala em drone agora tudo é drone, né? Mas os drones são limitados, né? Os drones que a gente tem com tecnologia nossa ainda são limitados. E eles não fazem muita coisa que esses drones faziam, né? E o tempo que eles ficavam no ar também, a noite toda, né? Então haja bateria. Mas cada vez que a nossa tecnologia melhora mais a gente vai confundir com a nossa tecnologia, né? E os céticos adoram isso, né? Porque eles podem sempre usar isso como argumento para a defesa deles, né? De que é uma tecnologia nossa, humana, né? E não de fora. E aproveitando que a gente já está nesse assunto mais atual aí dos drones, que talvez não sejam drones, mas talvez sejam, mas talvez não, enfim. Quais são as expectativas aí para esse ano aí que está começando e os seus próximos trabalhos aí, além do livro e do pós-doutorado, que pode ser que aconteça mais para frente, mas, enfim, o que mais está vindo aí do Carlos Alberto Machado? Você diz com relação à ufologia? Com relação à ufologia, com relação ao canal do YouTube, do Caminhos do Insólito, com relação à participação em podcasts, com relação a experimentos gastronômicos que podem estar acontecendo na cozinha de Carlos Alberto Machado e o público que tanto o acompanha não sabe. Então, o livro também, o próximo livro. O livro também, que a gente já... Mas talvez alguma outra coisa ligada ao livro, algo que talvez... Enfim, e aí? Sei lá, eu não planejo, assim, muita coisa, sabe? Os livros eram para ter saído esse ano, mas ficaram pro ano que vem. Os 2 primeiros a gente está fazendo revisão, né, para entregar pro editor. O terceiro vai ser inédito, já está pronto. Eu só estou esperando o Gustavo me entregar o prefácio. Tem, na verdade, o Gustavo e o Jaime também. O Jaime Júnior, que é um amigo meu, também deu uma lida. Louco, vai ter prefácio do Malsão. Isso que eu pensei, também falei, não, calma. Não é estrangeiro, ele é brasileiro. Ele foi do CIPEX, ele fez uma leitura, uma revisão, me enviou bastante dicas e eu convidei ele para fazer um prefácio também. Então vão ser 2 prefácios no livro. Então vocês ouviram isso? Estou esperando o Gustavo me entregar o prefácio. Acho que eu posso aposentar já depois dessa, né? Prefácios interdimensionais. Já cumpri a minha missão. Aí, com relação ao Caminhos do Insólito, eu tenho conversado com a minha esposa para a gente começar uma nova versão, mas eu estou mudando o meu equipamento agora, estou tentando vender a minha câmera, que é HD, e quero comprar uma 4K. Eu quero mudar a qualidade dos meus vídeos, dar uma melhorada, né? Dar um up nessa parte. E até para os documentários também que eu quero fazer. Eu estou com planejamento de fazer um documentário sobre as cavalhadas aqui de Guarapuava. As cavalhadas eram uma coisa muito bonita que tinha na cidade, não tem mais. A população simplesmente não sabe mais. As gerações que estão surgindo agora já nem ouvem falar. E era um negócio bacana que tinha na cidade. Eu lembro que eu via matéria sobre isso no jornal quando eu trabalhava na televisão. Todo ano era uma espécie de uma apresentação pública onde algumas pessoas se vestiam de cavaleiros medievais e eles faziam apresentações nesse sentido. Então eram os cristãos contra os mouros. E eles tinham que transformar os mouros em cristãos, né? Era um ritual. E isso tudo em cima de cavalos. Eram tropas de cavaleiros que faziam apresentação pública, era muito bonito. Tinha o rei, tinha a rainha, tinha os príncipes, os vassalos. Tudo que você imaginar que tem no reinado medieval, eles faziam encenações aqui, naquela época. Isso foi até 90 e alguma coisa, acho que foi até perto de 2000. E daí chegou aí para Curitiba umas 2 apresentações e depois parou. Aí eles nunca mais fizeram. Inclusive quando eu vim morar para cá já não tinha mais, eu vim em 2012. E a minha intenção agora é fazer um documentário sobre isso. Eu quero
contar essa história também. Provavelmente vai ser meu último projeto aqui em Guarapava, porque a minha intenção, a da minha esposa, é ir embora, né? A gente quer, me aposentando, a gente quer voltar para Curitiba ou ir para outra cidade. A gente não vai mais ficar por aqui. Então, quero deixar esse legado aqui na cidade, né? O documentário da Lucher e o documentário das Cavalhadas. Essa é a nossa intenção, né? Esses 2 projetos bacanas aí que a gente gostou de conhecer as histórias. E são histórias envolventes que envolvem muita população local aqui, eles gostam muito disso. São assuntos fortes para eles, né? Simbólicos e históricos, né? E que não tem documentário sobre, né? Por isso que a gente pensou em fazer alguma coisa nesse sentido também. E o Disclosure, professor, vem em 2026 ou não? Olha, eu torço, né, para isso, cara. Eu vejo os americanos cada vez abrindo mais o leque, mas eu não, assim, eu acho que tá muito devagar ainda, sabe? Aquela vez que apareceram aqueles drones lá, eu achei que eles iam abrir mais o assunto, falar mais sobre isso, que a população ia saber mais sobre isso, mas eu percebo que o povo continua desinformado, mesmo depois de toda aquela onda que deu naquele ano passado. Eu continuo vendo gente questionando, dizendo que não sabia de nada, que não viu, sabe? Uma apatia sobre o assunto, assim, né, no geral. E me preocupa muito esse desinteresse, sabe, da população com relação a esses assuntos, a ficção científica, né? Daí eles ficam, quando aparece alguma coisa... Agora, por exemplo, começaram a falar de robôs, né? De que os robôs vão começar a entrar na sociedade, daí tem gente que já tá achando que é o fim do mundo, que eles vão tomar o lugar de todo mundo, que o pessoal vai ficar desempregado. E a coisa não é bem assim, né? Mas é o que você vê no povo mais ignorante, né? Eles ficam com medo, né? Não conseguem entender. Daí começam a falar, mas isso é coisa de filme. Eles não entendem que filme de ficção científica é previsão do que pode vir. Sempre foi. Desde a década de 40 que eles falam e escrevem livros sobre isso e mostram nos filmes. São previsões do que pode acontecer. Pode não acontecer tudo que você vê num filme, mas sempre tem alguma coisa ou outra que eles acertam. São previsões que acabam ocorrendo, né? A gente vê muita coisa. Muitas vezes acertam. Sim, muitas vezes. E quando acertam, assustam as pessoas, porque o pessoal daí começa, nossa, eu via isso na televisão, né? E eu acho engraçado, porque para mim era uma coisa assim que já devia ter vindo, inclusive. Essa história dos robôs, eu achava que em 2000 já iam estar por aí, né? Nós demoramos até para chegar nesse patamar aí. Nós estamos em 2025, agora que estão falando... tem uma rede de supermercado, não? Quem que falou que ia trazer os robôs para cá? Acho que é o Mercado Livre, né? Acho que é o Mercado Livre que tá aí a trazer uma leva de robôs para fazer embalar pacotes, alguma coisa assim. Então ali já vai ter realmente um bocado de gente que vai ficar sem emprego. Mas o que as pessoas têm que entender é o seguinte, elas não é que elas vão perder o emprego, elas têm que começar a pensar em fazer outras coisas. Tem gente que é muito limitado no pensamento. Pessoas que se conformam, né? Eu já conheci gente assim. Pessoas que se conformam, que acham que elas nasceram para fazer aquilo. E não podem pensar em estudar, não podem pensar em melhorar a vida delas. E elas não podem pensar desse jeito, né? Eu sou professor, né? Eu fico até revoltado com esse tipo de pensamento, porque eu tento convencer os meus alunos que eles têm que fazer mais faculdades, estudar mais, né? E não ficar limitado a apenas um curso de graduação, etc. Eu sempre tento incentivar o estudo, né, nesse sentido. E digo para eles, né, vocês querem sobreviver hoje no mercado, você tem que fazer mais de uma graduação. Tem que ser um poliprofissional, né? Quanto mais coisas você sabe, melhor você se dá no mercado. Mas eu vejo que tem muita gente que se conforma, né? Eu dou aula para pedagogia. E lá tem muita mulher que é dona de casa, ou então que trabalha em caixa de supermercado. Aí você vê que elas estão tentando melhorar um pouco a vida delas, né? Mas muitas acabam se formando e voltam para a mesma vida. Elas se conformam e acham que não precisam de mais do que isso para sobreviver. E daí acabam ficando ali naquela vida, né? E não saem daquilo. E o conhecimento fica limitado também. Nesse sentido, inclusive, de ufologia, de ficção científica, de tudo, né? De conhecimento geral. A pessoa fica muito limitada no mundo dela, presa lá dentro. E não se interessa de... E outra, vê a gente como gente louca, né? Como gente
que não tem o que fazer. A gente já escutou isso, né? A minha esposa já escutou pessoas falando que eles são pessoas que não têm o que fazer. Por isso que eles estão atrás dessa história. Então a gente escuta assim absurdos, sabe? Pessoas que são muito limitadas no que elas fazem e presas no mundo que elas fazem, né? Pessoal de agricultura, por exemplo, né? Quem vive de agricultura, né? Fazendeiros lá em Santa Catarina, eles são muito limitados àquilo que eles fazem. Então quando aparece um agroglifo na plantação deles, eles ficam assustados, com medo, ou são ridicularizados. E acabam fazendo o quê? O que esse último fez. Pega o trator e passa por cima, vamos apagar isso. Eu não quero saber disso, isso não me interessa. A mesma coisa que aconteceu uma vez, quando eu fui investigar um caso desses em 2008. O primeiro agroglifo que apareceu no Brasil, eu estava lá, em Poaçu, Santa Catarina. Eu já fui ver vários deles, né? Não é tão longe daqui. E eu lembro do primeiro que eu vi a gente encontrou acho que uns 4 agroglifos naquele ano, 2008. Não foi só um, não. E daí o último que eu consegui ver, até o Giver na época não viu, porque ele tinha ido embora já de lá. E eu fiquei sabendo porque eu dormi no hotel na cidade e eles me acordaram de manhã dizendo que tinha aparecido mais um. Aí eu fui lá dar uma olhada. Pouca gente tinha pisado lá, foi interessante de ver. E eu encontrei um engenheiro agrônomo. Ele estava dentro do círculo olhando, quieto, calado. E ele era funcionário do fazendeiro. Ele trabalhava para ele. Aí eu perguntei para ele, eu falei, escuta, mas você não tem curiosidade de saber o que está acontecendo aqui? Ele olhou para mim e falou, não tenho. Vendo, pisando em cima, ele não estava interessado em saber o que era aquilo. Como profissional, como acadêmico, como uma pessoa formada que tem conhecimento de agrimensura, né? Ele, mais do que ninguém, podia estar fazendo uma investigação sobre aquilo, não estava nem um pouco interessado. Então aquilo ali, assim, você percebe que as pessoas são muito limitadas, né? Não importa o conhecimento que elas tenham, mesmo que seja uma pessoa com graduação, se ela não tiver curiosidade, dizem que ela é inata do ser humano, mas eu acredito que não seja, porque se fosse, todo mundo era curioso, e eu vejo que as pessoas não são. Muita gente tem medo, prefere não saber, prefere viver no medo, né? Viver na ignorância. É uma pena. Muito bem, meus caros, vamos lá, vamos dar tchau. É hora de dar tchau, né? Agradecer mais uma vez ao nosso professor aqui com a gente. Mais um papo muito legal, né? O professor aí cada vez mais vai ficando... Mas só ficou eu falando. Não, pô, mas é assim. Aqui chega Carlos Alberto Machado. É só Carlos Alberto Machado falando. Aqui a gente deixa Carlos Alberto Machado falar. Porque o povo gosta. Machado, a gente aproveita para aprender também, né? É, exatamente. Quem tá no grupo de apoiadores viu a foto que nós recebemos hoje de Manu. Manu, que é a esposa de Carlos Alberto Machado. Recebemos uma foto privilegiada, que é Carlos Alberto Machado. Imaginem vocês aí, tá? Carlos Alberto Machado de Papai Noel. Entendeu? Então, assim, só a gente, né? Então, só a gente. Obrigado, Manu, por esse privilégio de ter essa imagem com a gente. O melhor foi o comentário do Ian na foto, né? Entre aspas, né? Então hoje vamos falar sobre o caso das renas mutiladas. Professor, obrigado. Obrigado mais uma vez pela sua parceria com a gente, pelo carinho, né, que foi criado com a gente aqui e que, cara, é o que a gente fala, desde a primeira entrevista nossa, há mais de 2 anos já, né, lá no começo do podcast, que era só eu e o Guto, desde aquela entrevista criou-se um carinho muito legal, então a gente fica muito feliz e muito grato por isso, tá? E que o senhor tenha aí um ótimo ano novo, que seja 2026, seja o ano de Carlos Alberto Machado, pra gente ver novas coisas aí, novos conteúdos. Muito obrigado. Professor, muito obrigado aí por topar essa
essa conversa com a gente de novo. Hoje um pouco mais solto, né? Um pouco menos controlado aí, menos focado, sem pauta e tal. Com alguns tópicos ali que a gente quis cobrir, mas muito obrigado. É uma pessoa que a gente admira muito, a gente considera uma espécie de patrono aqui do Contato. Sem babação de ovo, é porque realmente a gente admira muito. E esperamos que isso se repita aí muitas e muitas vezes ainda. Eu gostaria de publicamente agradecer ao professor Carlos Alberto Machado por 2 privilégios, né? Dele ter prefaciado um livro meu e me convidar para prefaciar um livro dele. Assim, realmente, quando chegou o livro para mim, o meu livro, eu fiquei muito emocionado de estar com o livro na mão. E mais ainda quando eu vou ali, viro o índice, página 2, 3, 4, tá lá, prefácio Carlos Alberto Machado. Para algo que a gente começou assim, lá atrás, 2 anos atrás, sem muita expectativa, sem muito compromisso, sem conhecer ninguém na ufologia. Um pouco tempo depois tem um livro meu com prefácio do professor Carlos Alberto Machado. E poder ler o novo livro dele em primeira mão e escrever o prefácio, podem achar que eu tô exagerando, querendo puxar saco. Não, é assim, é como se você fosse o fã de uma banda e essa banda te chama pra tocar. Pra mim é o mesmo sentimento. Então, muito obrigado, professor. É uma honra pra gente, eu tenho certeza que não é só pra mim, a gente poder gravar episódios com o senhor, mas não apenas isso, a gente fazer parte do mesmo time. Estamos trabalhando junto nessa pesquisa que junta tanta gente, né? Junta tanta pessoa legal, promove encontros tão legais e estamos junto nessa. Valeu, professor, muito obrigado. Esperamos que vocês tenham gostado demais desse episódio. Nos encontramos na semana que vem, em mais uma edição do O Contato Podcast.